a baboseira do, mas o bolsonarismo, né, obrigado pelo combate ao golpismo. Mas independente dessa parte de Bocó, ele traz um ponto curioso. Ele coloca aí que Dom Pedro III agora tá com a teoria conspiratória, colocando como se ele fosse perseguido pelo Lula e que essas movimentações que ele tá fazendo, na verdade, né, tá aqui, ó, Dom Pedro III criaria uma teoria conspiratória para desviar foco de que Supremo tem explicações a dar, né, sobre o Master. Dom Pedro III quer criar uma teoria da conspiração para desviar o foco principal, que seria o suposto contrato milionário do escritório de sua esposa com o Banco Master e a sociedade do Toffoli, lá com o resort, e tem valores muito acima do que o salário dele como servidor público, né, conseguiria comprar. Dom Pedro III acredita estar sendo perseguido por integrantes do governo Lula. Resta saber por quais motivações. Isso fica evidente sobre a ordem dada à Receita para investigar a quebra de sigilo fiscal de integrantes da corte, mas com um recorte de 2023 para cá. Ou seja, não houve suspeitas por parte de Dom Pedro III sobre a atuação do órgão no governo Bolsonaro. Mas só não era Lula. O que se comenta nos corredores de Brasília é que Dom Pedro III faz parte de um grupo de autoridades próximas ao Paquito, ao lado também do Toffoli e de políticos, né, de grande relevância, como o Batoré, o Lira, o Hugo Mota. A lista ainda incluiria dezenas de deputados e senadores que, direto ou indiretamente, surfaram na onda de crescimento do Master nos últimos anos. O que não para em pé é a conduta de Dom Pedro III. Na conta dele, né, é o inquérito das fake news, para investigar a quebra de sigilo de ministros do Supremo e de seus familiares de 2023 para cá, ou seja, durante o governo Lula. Como o ministro até agora não conseguiu explicar o contrato de sua esposa, ele se utiliza dos poderes extraordinários do inquérito para dar ordens à Receita e assim misturar os assuntos. Também não tem fundamento que integrantes da corte reclamem da investigação de 200 páginas que atingiu o Toffoli. A inversão de papéis nesse caso foi ele assumir a relatoria do caso Master sem nenhum constrangimento, para só depois admitir ter sido sócio de um resort que também passou pelas mãos de um fundo ligado ao Vorcaro. E aí que vem, né? É preciso manter o foco, os bons trabalhos prestados por Alexandre de Moraes para frear o golpismo bolsonarista. Em nada tem a ver com supostos malfeitos praticados por integrantes da corte. Se houve delitos, eles também terão de ser investigados e com a ajuda do trabalho destemido da imprensa, que tem o seu sigilo da fonte resguardado pelo artigo 5º. Vocês vão entender por que ele está falando disso, né? A gente comentou ontem que o Dom Pedro III estaria com sangue no zóio. Aí para cima de banqueiros, da imprensa e do executivo. É quando se fala imprensa, né? Ontem já tava lá os petistas torcendo contra Malu Gaspar. Eu também tô torcendo contra. Eu não acredito que a gente vai passar desse episódio sem nenhum jornalista do consórcio sentindo na pele o tratamento que os bolsonaristas receberam. Aqui, só para dar um início, só para trazer informação, porque não tá ali na chamada, aí depois eu falo enfim, né? Não posso provar. Vou deixar que o próprio Otávio Guedes fale, que é só os primeiros 20, 30 segundos. Oficialmente sobre isso, mas eu apurei que ele conversou com integrantes da corte, que a disposição dele é levar pelo menos até 2027, não é nem encerrar em 2027, é levar pelo menos até 2027. 2027 o Fachin sai da presidência do STF e ele assume a presidência. Então essa data é importante por isso. Ou seja, em 26, nesse ano eleitoral, uma parte do Supremo acredita que é importante ter esse inquérito aberto. E vamos explicar aqui direitinho. Entendeu, né? Não vai fechar o inquérito das fake news esse ano. O Supremo quer que esse inquérito esteja aberto. Pode ser utilizado contra o bolsonarismo, para dar aquela mãozinha pro Lula, como vocês bem sabem. E ele será levado até 2027. Não tá falando que vai encerrar em 27, mas pelo menos até 2027. Pelo menos. 8 anos de inquérito. 8 anos. E o cara segue falando na maior naturalidade possível. Tanto ele, o ministro do PT, o Trauma, Gel Dinheiro, o Valdo, Marcelinho ali, André Sadi, na maior normalidade do mundo, gente. Já tem 7 anos. Vai fazer 7 anos agora. Mês que vem. Aí, não precisa dar play aqui, né? O destaque tá ali. Presidente da Unafisco Nacional. Hoje é menos arriscado fiscalizar membros do PCC do que outras autoridades. E aí? Olha o nível que as coisas estão chegando. Olha o nível que as coisas estão chegando, né? No Brasil. Mas deve ser bolsonarista, né, no final do dia. Por conta dessas confusões, do uso de uma forma jurídica heterodoxa, como diz a imprensa, enfim, do que aconteceu semana passada, do vazamento da reunião e dessa operação, a operação que vinha sendo feita para tentar colocar panos quentes e tirar o Supremo dos holofotes deu totalmente errado, né? Efeito reverso. Aí várias pessoas vieram trazer informações sobre isso.
do fracasso na tentativa aí de colocar panos quentes. Solução do caso Master empurra Supremo para a crise sobre vazamento de dados de ministros. A intenção de Fachin era retirar o Supremo do centro do escândalo do Banco Master. De forma pouco usual, convocou a reunião a portas fechadas. Toffoli foi convencido a deixar a relatoria, mas a solução não neutralizou a crise. Ao contrário, alimentou outra guerra. A tática de Fachin contrariou interesses do grupo de Toffoli, que tem entre os componentes Dom Pedro III. 4 dias depois da reunião secreta, estourou notícia que Moraes havia mandado a Receita rastrear a origem dos supostos vazamentos e tudo mais. Nos bastidores, 3 aliados de Fachin ficaram incomodados. Para eles, caberia o presidente da corte tomar decisão desse tipo. Moraes já havia polemizado em janeiro, quando inseriu a apuração que mira a Receita e o COAF no inquérito das fake news, do qual já era relator, e fez isso sem constar PGR. Bom, 3 aliados de Fachin. Vamos pensar na corte, né? São 10. Quem não é aliado? Gilmar Mendes. Gilmar Mendes jamais ia reclamar disso. De jeito nenhum. O Toffoli também não. O terceiro, já sobraram 8. Temos que tirar o Fachin, porque o Fachin não pode ser o aliado do Fachin. Então já caiu para 7. Aí o próprio Dom Pedro III, que fez a ação, já caiu para 6. Aí sobrou Flávio Dino, Zanin, Carmen Lúcia, Mendonça, Cássio e Fux. Será que o Zanin é do grupo dos aliados de Fachin e ficaram incomodados? Eu até acho que o Zanin poderia estar nesse grupo. O Flávio Dino, eu discordo. Carmen Lúcia, eu acho que Carmen Lúcia tem altas chances. O Fux tá brigado com o Dom Pedro III, o Mendoncinha tá aí com sua biografia, e o Cássio, eu não acho que seja o Cássio. Não acho que o Cássio iria se mover para falar com a imprensa. Se eu tivesse que chutar, ficaria nesses 4 aí. 3 desses 4. Zanin, Carmen, Fux e Mendoncinha. O enredo e os personagens repetem a gênese do inquérito das fake news. Toffoli era presidente do Supremo e, sem ouvir a PGR, abriu investigação. Não quis sortear, escolheu a dedo o nosso xerife. Na época, ministros do Supremo criticaram a forma como o inquérito foi aberto. Quase 1 ano e meio depois, mudaram de ideia. Por 10 votos a 1, o plenário decidiu manter a apuração aberta. O aumento dos ataques ao integrante da corte e a chance de punição aos culpados motivaram a virada de chave. A investigação sobre os órgãos de fiscalização do governo federal também pode parar no plenário do Supremo se ela tiver legitimidade contestada. Foi o que aconteceu com o inquérito das fake news. A ação julgada em 2020 foi proposta pela Rede. No voto, Fachin observou que o inquérito era atípico, mas ponderou que a excepcionalidade era aceitável diante da omissão da PF, da PGR, para investigar crimes contra o Supremo. Até hoje eu quero saber que crimes foram esses. Que crimes foram esses? Até hoje, de verdade, abrindo meu coração, eu não sei por que Carlos dos Santos precisava ser preso. Ou precisa ainda, né? Eu não sei, de verdade, sendo honesto pra vocês, eu não sei. Eu não sei mesmo. Tô falando que ele é inocente, não. Tô falando que eu não sei. Queria pelo menos saber. Pra dar um exemplo de uma pessoa que todos vocês conhecem. O que Carlos dos Santos fez, hein? O que o Terça Livre fez pra ser fechado? Pegou um exemplo que todos vocês conhecem. Não pode nem me acusar. Não, não tô nem falando que tô defendendo. Eu nem sei, cara. Não, mas a excepcionalidade era importante. Tudo era importante, né? Pra destruir o bolsonarismo. Tudo pra destruir o bolsonarismo tem justificativa. 2 diferenças em relação a que das fake news podem comprometer o caso agora. Primeiro, quem abriu a investigação atual foi o próprio relator, não foi nem o presidente. Ainda mais grave. Segundo, o tribunal estava sendo atacado como um todo em 2019. Até agora, os vazamentos detectados referem-se à esposa de Dom Pedro III e uma enteada de Gilmar Mendes, que por sua vez era do relator. No voto de 6 anos atrás, Fachin deixou uma recomendação útil ao Supremo de hoje, que se habituou a tomar decisões pouco usuais para justificar os fins. É preciso precatar-se para que a dose do remédio não torne um veneno. E olha só, lá atrás houve julgamento do inquérito das fake news para saber se continuava ou não. Foi por provocação de um partido político. Será que também não cabe a um partido político hoje questionar este novo caso e forçar um julgamento na corte para ver se o Fachin tem pelo menos 3 aliados, em vez de ser um 10-1, ser um 6-4? Pelo menos um 6-4, né? Porque vai ser o voto do Fachin mais 3. E aí? Eles botaram lá o dedinho deles. O que eles acham dessa situação? Vamos trazer o pessoal pra dançar. Eu não tenho partido político, né? Aí tem que cobrar o Valdemar. Vai, Valdemar. Faz alguma coisa, desgraça. Aí vem André Sadi, reforçando o que diz o Estadão, né? A Brígido. Olha, irmão, se os caras queriam sair do foco, deu tudo errado aí, falhou, colocaram os pés pelas mãos. Conversei com um monte de gente do Supremo, do próprio governo e também bastidores ali do Congresso para tentar entender o que a gente pode esperar de clima, né? Porque agora de fato começou o ano, como o Thomas brincou aqui, feliz ano novo no comecinho do programa. Primeiro falando dos ministros do Supremo. Essa crise que eles acharam que eles iam conseguir tirar um pouco de foco com a saída do Toffoli da relatoria do caso Master, eu não concordo, mas eles estavam achando que ia dar, sim, né? Não ia.
Agora, se alguém tinha essa expectativa, a realidade já se impôs que isso não vai rolar. A crise do Master não é mais uma crise do Master, é uma crise do Toffoli. Hoje é uma crise do Supremo. Supremo, completo. E ninguém fala da fraude bancária. Então, assim, nesse ponto, a defesa do Vocaro, mesmo que ele não tenha atuado para isso, ela é ponto para... Não, as pessoas não falam dos crimes cometidos pelo Vocaro. A gente não fala disso. 53 bilhões. Hoje, herói. Chegou a 53 bilhões. Eu ouvi isso de ministros do Supremo, incomodados com isso. Nós não estamos... A sociedade não está debatendo as fraudes bancárias do Master. Debater mais o Supremo. Não, só o Supremo. Por isso que eu digo, eles se sentem arrastados para uma crise cometida, como disse o ministro Fachin, na abertura dos trabalhos do ano judiciário. Cada ministro faz as suas escolhas, é responsável pelas suas escolhas. É verdade, mas a escolha de uns, às vezes, afeta outros. Nesse caso, afetou a corte inteira. Então é o Supremo todos os dias trabalhando para ver como ele sai dessa confusão. Valdo. Eu vou falar do Vocaro. Herói brasileiro. Herói não, anti-herói. É o anti-herói. Vocaro é o anti-herói. Sabe? O anti-herói é aquele cara todo errado, que foi o único que vamos acabar salvando o dia. Ele é o anti-herói. Tô até deixando meu cabelo crescer pra depois ver se eu aliso, passar um gel. Em homenagem a ele. O cara já mudou a história do Brasil. Daniel, respeite. A André Sadi tinha que lavar a boca dela com sabão antes de falar do Paquito. Pra você, André Sadi, é senhor Daniel Vocaro. No mínimo, como você deveria tratá-lo. Herói nacional, o que ele tá fazendo. Herói nacional. Tá até barato. Vocaro aí, a crise financeira, a crise no sistema financeiro do Brasil tá até barata, diante do que ele tá entregando de resultado. É uma máquina. O Paquito é uma máquina. E a depender de como terminar esse caso, ele tem que ser homenageado. No dia da posse lá, não teve lá o carnaval com ele, fazer uma estátua do Vocaro em Brasília. O cara que salvou o Brasil, resetou a República. Sem saber, foi lá e fez. O seu jeito de ser descolado. A gente tem que botar o Vocaro pra organizar a posse. Agora, ó, daquele jeito, né? O pessoal vestido, sem trazer modelo, né? Eu não gosto daquele... Meu Deus do céu, palavras feias. Fé em Deus aí o Vocaro. O senhor Vocaro pra você, André Sadi, vai organizar a posse de Flávio Bolsonaro. Boas bebidas, boa música, todo mundo de roupa, óbvio. Mas vai ser muito bacana, velho. Mestre de cerimônias do governo Flávio Bolsonaro. Eu apoio o Paquito. Demais. Herói nacional.